de hoje nasceu no Alegrete, vive na Chapada dos Guimarães, um lugar maravilhoso. A gente vai falar um pouco sobre isso, afinal de contas, ele já fez livros também a respeito desse assunto e recentemente seguiu a trilha de Che Guevara para a Bolívia, onde a figura morreu. Figura considerada por uns herói, por outros bandido. Nós vamos falar com Isan Peterle a respeito dessas questões e, é claro, de muita fotografia. Ele já é autor de 2 livros, um a respeito da Cuba de Che nos 50 anos da Revolução e outro, Os Cowboys do Pantanal. Vamos também agora ter um 3º livro a respeito dessa viagem à Bolívia que ele cobriu para National Geographic. O 21h30 está entrando no ar no canal 55 UHF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/tvuplay. Sempre com o apoio do Zafari. Fique com a gente até às 10h30 da noite. Os caminhos de Che Guevara na Bolívia 50 anos depois. Em 2008 ele esteve em Cuba para contar os 50 anos da chegada de Fidel, através do olhar de Che ao poder na ilha. Isan Peterle, prazer te ter aqui, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Felipe. Fico muito feliz aqui em poder compartilhar essas histórias todas aí contigo. O que um alegretense faz na Chapada dos Guimarães, Che? Pois é, eu faço parte de uma geração de gaúchos aqui que migrou para o Mato Grosso, aí agora já há mais de 3 décadas, né? Acompanhei meu pai. Nessa época nós fomos em busca de novos horizontes lá. Daqueles milhares que migraram e fizeram, né? Fizeram esse centro-oeste todo, né? Claro, são novos colonizadores, existia uma corrida para o oeste, né? Que hoje é o contrário, né? Hoje já as terras lá valem muito mais do que aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, na verdade, o que a gente chamava, né, o Rio Grande do Sul, né, como celeiro agrícola exatamente foram os gaúchos que construíram, mas o centro-oeste, né? Sim, perfeitamente. E o que um sujeito que faz veterinária acaba com uma máquina fotográfica na mão, fotografando para National Geographic? Isso começou, na realidade, muito cedo, quando... Em 1974, de 74 para 75, eu passei no vestibular de veterinária aqui na URGS, para estudar em Viamão. E o meu avô, era o Rivadavia, Joaquim Rodrigues, lá de Alegrete, ele ficou muito feliz, né? E me deu dinheiro para comprar um Fusca, 0 quilômetro, para presente de ter entrado na faculdade e tal. E eu saí com dinheiro e fui aqui no centro, nós morávamos na Duque de Caxias aqui. Eu lembro bem, fui na distribuidora de material fotográfico, que ficava numa galeria ali na Marechal Floriano, ali no centro, e comprei um equipamento profissional de fotografia. E com esse equipamento, acho que na época, se não me engano, sobrou acho que em torno de uns $400, e eu fui para o Peru de mochila, né? Fui bater em Machu Picchu. Foi o teu primeiro equipamento fotográfico? Tu tinha ganho uma xereta lá, tu tinha uma maquininha daquela, brincado de alguma coisa? Esse foi o primeiro equipamento? Não, foi o primeiro equipamento que eu tive, mas meu pai já assim, eu me criei vendo ele fotografar, ele tinha uma Voigtlander, que era uma máquina alemã, ele chegou a ter um laboratório em casa. Deixava tu mexer na máquina? Não tive essa oportunidade, viu? Mas eu fiquei muito curioso. E também tinha aqui em Porto Alegre mesmo, Porto Alegre sempre foi um lugar de vanguarda em vários aspectos, né? E na fotografia era um deles. Na geração dos anos 70, que é a minha, a fotografia era uma das coisas que despertava interesse, né? Mas mesmo sem ter uma xereta da vida, uma maquininha menor, por menor que fosse a maquininha, tu já foi assim, não, tem um carro ou o dinheiro do carro para outro. Eu vou pegar o dinheiro do carro para outra coisa e vou comprar um mega equipamento profissional. Estava na tua cabeça isso. E tu não desistiu da faculdade de veterinária e foi ser fotógrafo naquela época? Não desisti da faculdade. Aí fiz essa viagem, né? Onde fui e voltei por terra ao Peru. Eu levei 13 meses viajando e, na verdade, foi o meu primeiro grande encontro com a Cordilheira dos Andes, né? Fez praticamente o trem da morte, né?
Não, eu não fiz não fui pelo trem da morte. Eu saí aqui por Foz do Iguaçu, fui Porto Alegre, Foz do Iguaçu, atravessei o Chaco argentino e entrei pelo sul da Bolívia, lá por Villazón. E aí de lá eu peguei um trem que foi para Oruro, e de Oruro fui para La Paz, aí fui para Cusco, aí fui a Lima, Trujillo, aí depois voltei toda a carretera pan-americana até o sul do Chile, até Puerto Montt. Aí fui sair lá em Bariloche, Buenos Aires, Alegrete. O famoso Alegrete Grande. Nesse momento a família não sabia onde é que tu andava, porque as comunicações eram um horror. Certamente perdi contato por várias semanas, né? Até conseguir fazer uma ligação internacional era muito difícil. Hoje é uma maravilha. Não, hoje é barbada, né? Por sinal, eu vou falar daqui a pouquinho que tu está fotografando, é com o teu celular, tu dá uma ligada, tira uma fotografia, hoje está uma barbada. Só para fechar essa questão, por que esta rota? Por que esta curiosidade? Porque assim, vou para Nova York, vou para a Europa, tinha gente fazendo mochileiro na Europa nessa época. Na verdade, o Machu Picchu tem uma mítica, né? Sim. Até hoje, é um lugar desses especiais do planeta. E a geração dos anos 70 ainda ela é uma geração pós-Woodstock, né? Então, o Machu Picchu também já fazia parte desse roteiro, digamos assim, de viajantes, né? E foi muito legal ter conhecido lá. Nessa época, quem tu encontrou lá, assim? Quem eram esses viajantes? O que as pessoas estavam buscando? Olha, era bem menos turístico do que é hoje, né? Lógico. Hoje né? Então, era um destino mesmo internacional de viajantes, né? Gente que anda viajando pelo mundo aí, estrangeiros. Gente procurando UFO, gente procurando... Também. De tudo, né? Também, Tinha de tudo, né? Exatamente. Uma coisa diferente de hoje. Hoje você você fica em Aguascalientes uma noite, aí sobe tranquilo. Aguascalientes é uma cidade, na época só tinha uma estação de trem, né? Nós dormimos na estação de trem de Aguascalientes. Mas olhando assim, fazendo uma retrospectiva, na época realmente eu não sabia, era aquela vontade inconsciente, né? Hoje, assim, podendo meditar sobre o que aconteceu, eu acho que era uma paixão pela América Latina e sua cultura, né? Aí é aquele cara que já tinha lido aí Veias Abertas, Já tinha lido Veias Abertas da América Latina, On the Road, do Jacques Kerouac, né, que era um clássico. A tradução do Peninha? Não, nos anos 70 não existia, era uma edição portuguesa, né? Esse da LPM, do Peninha, não existia, né? Isso é muito recente, da Brasiliense, né? Não, essa era uma edição portuguesa mesmo, uma edição europeia do On the Road. No Brasil ainda não existia uma tradução do On the Road. Como é que chega o On the Road português no Alegrete? Não, eu morava em Porto Alegre, né, na capital. Foi na véspera de entrar. Eu fiz o ginásio aqui no Colégio Rosário, né? Eu fiz no Rosário, morava em Porto Alegre. E eu era frequentador da Associação Macrobiótica ali no centro, na Marechal Floriano. Bom, aí tudo bem. Aí tinha já toda uma ambientação Certamente, viu? Eu era assíduo da Macro aqui de Porto Alegre. Continua? Não macrobiótico, mas até hoje eu tenho uma orientação, digamos, natureba. Como é que um cara que é natureba pega e fotografa bois, touros? Eu imagino que é o que vai encontrar em Cowboys do Pantanal, tio. Mas eu acho que esse livro, especialmente, Cowboys do Pantanal, que eu já morando em Mato Grosso, né, é uma espécie de uma jornada pessoal. Eu sempre vivi no meio rural, né? Até hoje eu vivo, tenho uma pequena propriedade lá em Chapada dos Guimarães, eu moro em um sítio, né? Eu não moro em cidade. E esses anos todos que a gente morou, e lá em Alegrete mesmo, nós morávamos na fazenda, lá no Bom Retiro do Caiboaté. E aí eu quis documentar, que eu acho que o grande barato, assim, os trabalhos mais legais, eles têm uma espécie de... São autobiográficos, né, Felipe? Então isso aí, na verdade, eu acho que o velho cowboy aí sou eu nesse livro. É uma maneira de eu mostrar, de ilustrar esse mundo no qual eu vivia, né? Bacana. Bom, só para fazer esse registro aqui, está vendo o livro? Tem algum local ainda para isso? Sim, é um livro que já tem agora, são 7 anos que foi publicado, mas se encontra ainda, acho que na internet, em alguns lugares. Na própria editora, Carline Caniato, lá de Cuiabá, tem para vender. Um texto do Evaristo de Miranda. Aqui você fotografou, o Evaristo escreveu o texto. Aqui você fotografou a Cuba de Che, 50 anos depois da Revolução, o Franz Glissenar. Né? Eu parei para falar a pronúncia correta,
né, escreveu os textos. Tá? Desta vez, um terceiro livro a respeito dessa tua última viagem à Bolívia, nessa rota da morte do Che Guevara, tu vai escrever os textos. Sim, como eu viajei só, eu vou fazer na forma de um diário, né? Que eu usei o diário do Che Guevara, que ele faz na Bolívia, né? Onde ele escreve praticamente até uns dois dias antes de ser capturado. E o que saiu agora no site da National Geographic, dessa viagem, La Ruta del Che, né? A Bolívia do Che 50 anos depois, né? E que acabou sendo uma maneira, eu acho que eu usei o Che Guevara foi uma desculpa que eu usei para fazer uma homenagem ao povo boliviano, o Felipe também, porque é um país muito interessante, né? Uma cultura muito rica, sobre a qual a gente conhece muito pouco ainda. Né? A gente conhece muito pouco da América Latina como um todo. Exato. E da América do Sul, mesmo da América do Sul, que nós, exceção de Equador e Chile, fazemos fronteira com toda ela, a gente conhece muito pouco. Sim. A gente se relaciona muito pouco. Isa, foi um pedido da National Geographic ou foi uma pauta que tu sugeriu a eles essa viagem? Não, é uma pauta pessoal minha mesmo, é uma jornada. Depois desse trabalho que eu fiz em Cuba, né? Eu usei também o Diário do Che em Cuba, fui para lá em 2008, que era a Revolução Cubana cinquentenária do final de 1958 para 59, né? O Fidel entra em Havana no 1º de janeiro de 59 e as últimas batalhas, né, no mês de dezembro, quando cai Santa Clara. E a vitória da Revolução Cubana se deve à coluna do Che Guevara. Né? O Che Guevara foi o grande herói da Revolução Cubana, foi ele. Da qual ele acaba sendo um dissidente, ele vai embora de Cuba por conta disso aí depois. Né? Nossa, você vai escrever um terceiro momento do Che, que é o Che no Congo, né? Eu quero fazer a trilogia das campanhas do Che, né? O Che lutou primeiro, obviamente, na Revolução Cubana, depois ele vai para o Congo e depois ele vem para a Bolívia. Tirando a Revolução Cubana, que de alguma maneira ele também é derrotado, ele é um homem derrotado, né? Ele é uma história de um homem fadado à derrota, onde ele vai terminar, onde ele acaba executado na Bolívia por conta desse aspecto sonhador e romântico de libertar a América do Sul do imperialismo. Bom, deixa eu só fazer um registro aqui, o seguinte. Na década de 70, quando tu faz esse teu primeiro roteiro, Che Guevara não era essa figura que hoje nós temos estampadas em camisetas, que hoje nós temos uma figura icônica. Né? Nós vivíamos a ditadura brasileira, na ditadura em boa parte da América Latina, ele tinha essas lutas dele, mas não era essa figura, essa propaganda em torno do Che Guevara, né? Você já naquela época ali, nesse roteiro, ouvia muito falar no Che, como é que foi isso? Sim, não, a gênese de todo esse processo exatamente se dá no começo dos anos 70, né? Logo o Che executado em 67 na Bolívia, né? E logo após a morte dele é quando começa, na verdade, o Che... quando ele morre é quando ele renasce como mito, né? Certo. E devido àquela famosa foto aí que a gente conhece do Alberto Korda, né? Clássico de boi, Natal. E essa foto começa a circular o mundo. E é onde ela primeiro aparece na época da Revolução de 68, em Paris, em alguns lugares do mundo. Essa foto aí. Essa foto aí. E nos anos 70, junto, por exemplo, com a imagem do Jimi Hendrix, Janis Joplin, né, John Lennon, Che Guevara está mais ou menos nesse panteão de ídolos, revolucionários. Né? Mas não para a América do Sul, onde nós tínhamos ditaduras e evitavam. Né? Mas assim mesmo. Assim mesmo furava? Sim, furava. E ele já era uma imagem super reproduzida, né? E na verdade, ele encarnava, assim como esses outros personagens, esses músicos aí, um espírito de rebeldia e contestação, né? Até hoje, né, Felipe? Você vê até hoje a figura do Che, ele é um ícone ainda desses aspectos de rebeldia. E a situação dele ser controverso, né? Ame-o ou deixe-o, claro. Quer dizer, é herói ou é bandido? Inclusive, a gente conversava aqui isso com o Flávio Tavares, que lançou um livro muito nisso que tu está fazendo também, né? O Flávio pegou e acompanhou os 3 momentos, né? Cuba, Congo e Bolívia. Né? Então, essa viagem, desde a primeira viagem a Cuba e especialmente essa da Bolívia,
eu me ative mais à questão mitológica do Tchê, né? Por que nasce esse mito, como ele nasce, onde ele nasce, quando ele nasce. Eu não entro na questão ideológica, entendeu? E ele foi, inclusive, eleito pela revista Time. Eles escolheram as 100 personalidades mais influentes do século XX, o Che Guevara está entre elas. Né? Então, tirando-se gostando ou não dele, ele é uma personalidade, ele é uma das personalidades mais importantes e um mito. Né? Ele se transforma num mito com a morte dele devido a uma série de acontecimentos que... Então, eu fui em busca dessa gênese, como nasceu o mito, aonde nasce o Che, como nasce o Che. E obviamente, isso nasce na Bolívia no momento da execução dele, né? Vamos ver um dos vídeos, né, que o Izan colocou aí à disposição no site da National Geographic, no Instagram também, né, mas também está no Facebook dele, está nas redes sociais dele. Estamos aqui em Los Andes, na Ruta del Che, a caminho de Pucará. Hoje dia iremos fotografiar uma marcha anti-imperialista que se passará aí. Tu criou um personagem ali, tu botou coisa. Isso tu explica em um outro vídeo que está no teu Facebook. Né? Tu criou um personagem. Na verdade, foi agora um período lá de... Inclusive o Evo Morales estava lá, né? E eu já... Normalmente, agora eu estou sem barba, mas eu costumo ficar de barba. Estava com a barba grande e tal. E eu comprei uma boina lá em Santa Cruz, uma boina basca, uma original mesmo. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Eu tenho minha roupa toda de viagem, de trabalho, normalmente uma roupa camuflada, uma camisa militar e tal. E foi muito legal, porque assim, na verdade, andando lá em Valle Grande, que é a cidade onde expuseram o corpo do Che, né? Eu vinha passando na rua, daqui a pouco virava um boliviano para mim. Saluda o comandante! Mas olha, imagina, né, Felipe? A diversão, eu me diverti muito, né? Teve um dos teus amigos, esse sotaque aí tá muito falso, né? Mas tu gravou vários, parece esse portunhol, assim, mas era uma acusação. Também era bem-humorado, né? A ideia era essa. E também assim, ó, na verdade, a viagem eu fiz por conta própria, tá? Na véspera de sair, eu propus para a National Geographic, para o Miguel Vilela, que é o editor online, e ele ficou muito interessado. Ele falou, pois é, mas a gente tem interesse, eu vou mandar isso para a matriz da National Geographic, que agora faz parte do grupo Fox, né? E ela é em Buenos Aires. E em 24 horas ele me deu uma resposta. Olha, os caras querem postar isso nas redes sociais da Fox Latin America. E como o público, a maior parte é de fala hispânica, né? Ele falou, pois é, nós gostaríamos que tu fizesse um papel, criasse um personagem, tá? Que é um repórter, que vai pela trilha do Che e que tu pudesses falar em espanhol. Eu digo, olha, em espanhol vai ser muito atrevimento meu falar, mas, pô, eu posso fazer em portunhol. Porque é uma língua, primeiro porque é uma língua de fronteira, né? Sim. Então é uma língua de fronteira, o pessoal na fronteira fala o portunhol, né? E é uma língua inteligível. O espanhol muitas vezes não é compreensível para quem fala português, e vice-versa, né, Felipe? Sabe disso, né? Aí ele falou, pois, será, vou consultar o pessoal lá. Eu falei, Zan, legal, os caras acharam o máximo a ideia. Tipo, você pode fazer em portunhol. Aí foi super legal, eu fiz vários posts, né, apresentando, e como esse formato agora de internet, ele é um formato multimídia, né? Eles me pediram, pois, a gente junto com as fotos quer que você faça, é a primeira vez que eu fiz, viu, Felipe? Para um fotógrafo isso é uma novidade. Tu topas de fazer? Eu falei, claro, meu, topo, já estou aqui mesmo, topo qualquer coisa. Eu ia fazer de qualquer forma. Eu ia fazer, mas eu não iria fazer nesse formato de apresentação. Não. Aí, Izan, agora o lance é o Insta Stories, né? Que é onde bomba mesmo tudo. Pô, a gente precisa que tu faças esse papel aí para apresentar. Aí foi legal, eu fiz várias intervenções lá, e aí o formato do Insta Stories também é muito interessante, né? Aí junta foto com vídeo e tal, e aquele negócio ele tem uma audiência surpreendente. Para minha surpresa, logo depois que foi publicado, eu recebi uma mensagem do editor falando, olha, os caras ficaram muito felizes, abriu muitas portas aqui para a gente, para a sucursal brasileira. Pô, foi o Insta Stories mais visto de toda a história. No dia dos 50 anos da morte, inclusive, bombou muito, né? Bombou muito. Então, era que saiu México, Argentina, América Latina inteira saiu essas intervenções aí que eu fiz. Foi muito legal, deu uma repercussão enorme para o trabalho, né?
Estou conversando com o alegretense Izan Peterle. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos conversando sobre outras histórias de Che na Bolívia e vem mais, o que vem mais por aí na sequência do livro e outros assuntos. Fique ligado. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Meu convidado de hoje é Izan Peterle, fotógrafo. Trabalho especial para National Geographic a respeito dos 50 anos da morte de Che Guevara, que vai virar um livro. Qual é a ideia do lançamento desse livro, Izan? Eu pretendo fazer agora, próximo ano, quero fazer mais uma viagem à Bolívia ainda, para apurar mais um pouco esse material, né? Mas publicar no mesmo formato dos outros 2 livros que eu fiz. La Ruta del Che, como eles chamam lá, na Bolívia, né? Hoje, inclusive, é um produto turístico super visitado, né? O capitalismo, inclusive, já tomou conta total da... Ah, sim, né? Isso aí hoje é um grande produto, uma grande atração turística da Bolívia. Antes da gente avançar sobre a Bolívia, só sobre Cuba de Che. Você é um crítico do regime. As pessoas podem achar assim, esse cara é um fã do Che, esse cara é um fã do Fidel. Você é um crítico do regime, né? Né? Nessas 2 viagens que eu fiz a Cuba lá, quer dizer, a gente já sabia disso, não é nenhuma novidade, né? Mas em 2007, 2008, Cuba é uma ditadura, né, Felipe? Isso aí, imagina, lá existem os chamados prisioneiros de consciência, né? Lá você pode ser preso e as pessoas são presas por discordarem da linha do regime. Lá é aquela linha de pensamento único, né? Isso, para quem defende a liberdade como uma forma de expressão, é terrível, né? Terrível. Esse trabalho a respeito de Cuba, em algum momento pretende voltar a Cuba para fazer alguma coisa diferente em termos de Cuba ainda? Ou tu vai seguir fixado em Che Guevara? Não, eu eventualmente gostaria de voltar a Cuba, sim, até porque está prestes aí uma grande transformação, né? Aquilo ali ficou... de alguma maneira é uma Disneylândia para fotógrafo, né, cara? O pessoal vai lá ver aquele carro antigo, charuto, aquelas coisas todas lá, mas a realidade social deles não é boa, não. Não é nada boa, não. É terrível. Por sinal,
Você tem uma dica de um filme do Netflix, deixa eu dar outra, né? O Cameraman em Cuba, né? Que é um documentário. Né? Eu ainda não assisti, mas já... Não, é espetacular, acompanha Cuba durante 4 décadas, o Fidel e pessoas, né, do povo cubano, e a gente vai vendo a degradação e a situação que vive hoje. Né? Há pouco, inclusive, eu tive aqui, recebi também o Roberto Rachevski, que é do Instituto de Estudos Empresariais, fundador do Instituto de Estudos Empresariais, hoje é do Atlantis aqui em Porto Alegre, um liberal, né, falando a respeito de uma viagem que ele e outros liberais fizeram a Cuba, mostrando as mazelas do que vive hoje a população de Cuba. Né? É muito complicada a situação na linha de pobreza lá. Alguém vai dizer, também aqui, né, é diferente, né, e ainda há essa questão, né, que a gente está falando aqui da liberdade de expressão. Só para fechar, assim, você vai para a Bolívia ainda em 2018, né? E aí leva quanto tempo para você editar um livro como esse? Eu quero fazer agora assim, no formato de pequenas tiragens, né? Autopublicado. O mercado editorial no Brasil é difícil, né? Ele praticamente não se paga, tanto que a maior parte das publicações aí são feitas com leis de incentivo. Eu quero fazer ele totalmente no mesmo espírito libertário do Tchê, totalmente independente, entendeu? Sem... Aí fazendo, sei lá, hoje com essas gráficas digitais, aí você faz na forma de photobook, né? Você pode fazer em pequenas tiragens que não era possível antes, né? Você nasceu em Alegrete, 300 quilômetros de Rosário, que é a cidade de Tchê. Você conheceu Rosário antes, em algum momento antes disso tudo? Sim. Nessa viagem que eu fiz aí de mochila, aí, quando eu comprei o equipamento fotográfico em 75, eu já tinha passado por Rosário. Como é que foi esse primeiro contato com a cidade? Já era em busca de informações de Tchê? Era uma curiosidade, porque o Rosário é uma cidade importante da Argentina? Nessa época eu não tinha, eu não estava ligado ainda nessa questão do Tchê, né? Isso nasceu mais tarde. E aí era uma viagem pela Argentina e Rosário era uma das cidades? Era caminho, né? É um entroncamento rodoviário importante, Rosário, né? Quando você fala assim, o sujeito libertário, né? E muita gente contrapõe o bandido Tchê? Não, ele certamente, viu... Primeiro, assim, eu fui entender como nasce o Che Guevara, né? Inclusive com esse nominativo Tchê, que nós usamos aqui no Rio Grande do Sul bastante, que parece que tem até o significado de amigo, né? Tem o significado de amigo. Só deixa eu dizer o seguinte, a partir de agora a gente está rodando algumas fotos da Bolívia. Daqui a pouco a gente vai rodar um novo vídeo do Izan lá, mas a gente vai rodar algumas fotos da Bolívia aí, né, dessa rota toda, né? Perfeito. Né? Quem é aquele camisa 10 ali? Esse foi o nosso guia nesse local lá no Rio Grande, onde uma das colunas do Tchê foi exterminada lá, né? Que era a coluna do guerrilheiro Joaquim e da Tânia, que era uma teuto-argentina. Naquele ponto ali eles foram metralhados. E vai para a Bolívia, né, atrás de uma revolução, terceira revolução que ele participaria. Né? Essa era a ideia dele. Né? Ele já tinha esgotado em Cuba tudo que tinha feito em Cuba, né, e foi atrás, foi para o Congo primeiro, foi para a África primeiro. Na África ele não se dá bem na África, né? E aí volta para a América, e aí no caso da América do Sul, vai para a Bolívia. Né? A ideia dele era instalar um Vietnã, né, aqui na América. Isso através de discursos dele mesmo, em 67. Ele quer instalar um Vietnã aqui na América do Sul. E o país escolhido, não por ele, viu? Na verdade, o primeiro intuito dele é levar a guerrilha para a Argentina, né? E sabe-se hoje que foi decidido pelo Partido Comunista lá em cubano, e que eles decidem escolher a Bolívia e, na verdade, é perto da fronteira com a Argentina, onde esse Nhancarro-Azul, que é o primeiro acampamento dele, né? E lá eles são descobertos. Então, na verdade, não houve uma campanha de guerrilhas, isso eu fui entender agora, viu, Felipe? Não houve uma campanha de guerrilhas na Bolívia. Eles são descobertos muito cedo, confundem o acampamento deles com um de traficantes de cocaína. E a polícia começa a investigar tal. Aí eles atacam uma patrulha lá do exército que vai atrás deles e eles são obrigados a fugir. Essa figura aí? Essa figura é o general Gary Prado, na época o capitão Gary Prado, que é o capitão que capturou o Che Guevara, que tem aquele famoso encontro, né? Eles não sabiam, inclusive, que era o Che. Isso no dia 8, o Che é capturado. E o Gary Prado,
o capitão Gary Prado, na época, encontra esses dois indivíduos lá, maltrapilhos, famélicos, né, em uma situação assim, péssima de saúde. E salgan de aí o Che grita: "No me matem, yo soy el Che, yo valgo más vivo que muerto". Isso é um clássico hoje. E isso ele fala para esse personagem que é o Gary Prado, que está vivo e mora em Santa Cruz. Conversou com ele, foi ao encontro dele? Sim, fomos ao encontro dele. Foi difícil, assim, porque nós temos um amigo em comum que é genro dele, que é o Walter Guzmán Ferrell, que vive em Washington. Foi a última entrevista que ele deu, viu? E o motivo que ele alega é o fato de ele não quer mais alimentar o mito do Che. Ali são vários momentos diferentes do que hoje ainda é o mito, exatamente isso, né? A presença do Che na rota. É a gênese do mito, né? Ele tem essa compreensão que a cada entrevista dele, ele na verdade está alimentando o mito, personagem. O personagem. Essas pessoas todas prestam relatos, estão na reportagem da National Geographic e vão estar no livro? Sim, claro, exatamente. Né? Eu quero fazer no mesmo formato do diário do Che. O Che, Che era um escritor, né? E ele anotava, fazia anotações em forma de diário. E o de Cuba, né? Que o primeiro diário dele é o Passajes de la Guerra Revolucionária. Aí tem um livro dele do Congo, o Diário do Congo e o Diário da Bolívia. E eu usei o de Cuba e o da Bolívia como guia de viagem. Na verdade, nós fomos viajando pelo guia dele, né? E eu vou escrever esse agora no formato de diário também. Quem é essa figura aí? É das figuras lá de Vale Grande, que é onde expuseram o corpo dele, né? Há várias pessoas que se vestem assim e circulam assim. Sim. Olha, para teres uma ideia, em Cuba, tá, o grande herói, assim, o grande mito mesmo da Revolução Cubana não é o Fidel, é o Che. Em todas as casas, assim, aos centenas de milhares de lugares que a gente andou lá, a imagem do Che está na parede das casas. Como uma espécie de um Cristo, né? É incrível isso. E na Bolívia, nessa região, é a mesma coisa, viu? A imagem do Che Guevara é por todos os lugares. E, bem, tanto que La Higuera, o lugar onde ele foi executado, hoje se chama San Ernesto de La Higuera. Os caras meio lá que canonizaram ele, viu, Felipe? Então, assim, mano, num dos depoimentos, uma senhora, assim, quando ela está doente ou com problemas e tal, ela reza pro Che. Eu vi várias vezes lá a imagem do Che junto com imagens de Jesus Cristo e tal. Como é que tu fez esta viagem? Carro, moto, tu usou o quê? Como é que foi os teus meios de transporte? Quais foram? Olha, bem, foi uma coincidência enorme, viu, tá? Esse ano eu sabia que era o cinquentenário e eu tinha que ir de qualquer maneira para a Bolívia, só que eu não tinha... Para tu teres uma ideia, olha, eu decidi viajar um dia antes de partir. Quando chegou na semana, tá? Na semana que seria... Não, para aí. Eu sabia que era os 50 anos. Mas eu não tinha nada organizado, não tinha nada certo para a viagem. Tá? Aí um dia antes tu diz assim, vou. Eu vou. Então assim, na semana de 7, 8, 9 de outubro, que foi a primeira semana de outubro, tá? Eu estava assim, enlouquecido para ir à Bolívia, mas uma viagem complicada, assim, não tinha planejamento nenhum. E eu tenho um casal de amigos lá em Cuiabá, que é o Roberto e a Elisete Hurtado. O Roberto é boliviano, mora em Cuiabá há 30 anos, professor da universidade, a Elisete também. E eles me falaram, olha, Isa, estamos saindo, isso na segunda-feira eles me falaram, estamos saindo depois de amanhã para Santa Cruz, de carro. Falei, como é que é? Você não quer ir com a gente? Falei, cara, amanhã eu respondo para vocês como é que eu vou fazer. E as festividades já começavam na sexta-feira. Eles foram, quais os motivos deles irem assim? Eles têm casa, lá tem residência em Cuiabá e em Santa Cruz. Tá? Eles iam por questões familiares mesmo. Ele tem parte da família, está lá. Na segunda-feira eles me ligaram. Mas sabendo da tua história, assim, se esse maluco é capaz de topar aí com a gente de carro. Nós estamos indo de carro, tá? Por sinal, uma viagem linda, viu? Uma viagem maravilhosa. Nós saímos de Cuiabá às 6 horas da manhã, 10 horas da noite nós estávamos em Santa Cruz da quarta-feira. Na terça-feira eu liguei para eles, estou dentro, vou descer hoje para Cuiabá, vou dormir aí.
tal, eu já preparei meu equipamento todo, comprei. Entra pelo Chaco ali, é isso? Passa por Cuiabá, Cáceres, aí entra por São Matias, tá? Pega Pantanal. Pega uma parte do Pantanal. Pega uma parte do Pantanal boliviano, né? Pantanal brasileiro. Sim, boliviano. Aí de São Matias até São Inácio de Velasco, são 320 quilômetros. É estrada de terra, Pantanal. Nós fomos numa caminhonete, numa Hilux, fomos super rápido, muito bem, viu? Que é onde tem as chiquitanias, viu? Nós vamos conversar disso numa outra viagem. Tá, mas eles acompanharam depois toda a tua viagem? Vocês andaram sempre na caminhonete? Não. Porque aí teve outras dificuldades. Não. Aí nós chegamos na quarta-feira à noite em Santa Cruz. Eu já tinha combinado nos dias anteriores, aí, eu tenho 2 amigos lá que na verdade, me fizeram companhia na viagem, o Eduardo Dias Ampuero, tá, que foi junto comigo, né? E o Sanches, que é um fotógrafo, amigo meu também, nós fomos juntos. Aí nós alugamos uma Hilux lá em Santa Cruz na quinta-feira, tá? E aí nós ficamos 2 semanas com a Hilux alugada. E aí nós mergulhamos literalmente com o Diário do Tchê, né? Mergulhamos E nós fizemos, por questões estratégicas de tempo e dos eventos relacionados à morte do Tchê, nós fizemos o roteiro ao contrário, nós fizemos do final para o começo, né? Então nós fomos para começamos por Samaipata, que é uma cidade que fica a 120 quilômetros de Santa Cruz, que é um lugar maravilhoso lá, já na pré-cordilheira, fica a 1.800 metros de altitude, onde tem um episódio lá que a coluna do Tchê invade a cidade, derrota um pequeno destacamento lá, mas vão em busca de remédio para a asma do Tchê, que não encontram. E o Tchê, esse tempo todo, ele vem sofrendo aquelas crises de asma, né? E aí depois nós fomos para Valhe Grande, que é onde o corpo dele foi exposto e onde foi agora, basicamente, o epicentro das festividades do cinquentenário da morte do Tchê. E nós sabíamos que o Evo Morales ia estar lá, né? Que o Evo usa muito bem a figura do Tchê como digamos assim, uma peça de propaganda do regime dele, né? Vai para mais um mandato agora, rasgando a Constituição. Exatamente, né? E nós sabíamos que ele ia estar lá. E aí no primeiro dia que nós... E aí, na verdade, assim, o Tchê foi capturado em La Higuera. Rasgando a Constituição, não, ele está mudando a Constituição, na verdade. Né? Ele está fazendo lá o bel prazer dele, mas é que ele está fazendo... Acho que ela passa pelo Congresso, acho que isso ele está fazendo. O Congresso também ele manda e desmanda, então... Sim. Ele é uma figura altamente carismática, ela é muito popular, viu? A força dele é impressionante. Quando ele anda nas comemorações do Tchê, ele anda no meio daquela multidão de gente lá, sem segurança, sem nada. O povo boliviano, rapaz, é incrível, os caras veneram ele, viu, Felipe? Aqui no Brasil, político nenhum andaria do jeito que ele anda lá, viu? Eu fiquei surpreso. Bem, inclusive, eu mesmo tive a oportunidade de estar junto, assim, 2, 3 metros de distância, 1 hora fotografando ele, e ninguém veio me interpelar, não tinha... Visivelmente não tinha segurança nenhuma. Todo mundo estava fazendo foto, era mais um fazendo foto, era isso? O iPhone permite essa questão e me traz a invisibilidade. Se eu estivesse com equipamento profissional, provavelmente teria sofrido algum constrangimento, entendeu? Talvez. E vestido de Che Guevara ainda era mais um companheiro. Aí tu era mais um Tchê na multidão. Mais um Tchê na multidão, exatamente. Estou conversando com o Isan Pettler essa noite no 21h30. A gente vai a um rápido intervalo. A gente vai fazer propaganda assim pro iPhone, vai ter uma história interessante aqui. No próximo bloco a gente conversa a respeito desse novo meio de fotografia. Já voltamos. Legal.
você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Último bloco do 21h30 desta noite, conversando com o Isan Peterle, fotógrafo gaúcho, que foi à Bolívia nos 50 anos da morte de Che. Há pouco atrás nós falávamos a respeito do Gary Prado, capitão Gary Prado, o homem que prendeu o Che, mas ele não é o responsável pela morte do Che. Para não criar nenhuma confusão, como é que foi a morte do Che? Inclusive tem aquelas fotos famosas também, tanto quanto a que virou mito, que transformou ele em mito. A gente vai rodar aí, ó. Então, aí as fotos da morte, o Che morto. Né? Como é que é esse momento da morte dele? Se fala que a CIA tinha interesse em matar o Che, como é que é essa história? Olha, de acordo com o capitão Gary Prado, nós entrevistamos ele em Santa Cruz, ele pessoalmente era contra a execução do Che e os interlocutores norte-americanos que acompanhavam a operação também. Eles queriam levar o Che para a base deles no Panamá para interrogatório. Tu imagina que o Che, essas alturas, o comandante, o capitão Gary Prado, trata o tempo inteiro ele com muito respeito e como ele comandante, que ele era um comandante realmente de batalha, de guerra, de campo mesmo, né? Mas aí o alto generalato boliviano lá e o René Barrientos, que é o presidente da Bolívia, decidem pela execução sumária e rápida dele, né? E aí ele é preso no dia 8, aí o amanhecer do dia 9 ele é executado por um sargento que se chama Mário Salazar Terán. E aí o corpo dele, esse Laigueira fica a uns 30 quilômetros de Vale Grande, que é a cidade principal lá da região, e o corpo dele é levado de helicóptero lá tem um necrotério do Hospital Nosso Senhor de Malta, que é onde aquelas fotos clássicas onde o corpo dele é exposto, né? E aí fica aí exposto por 2 ou 3 dias, né? E onde ele tem as mãos cortadas para poder, na verdade, os caras contam que é por questões de identificação do cadáver do Che Guevara, eles são mandados para a Argentina depois as mãos dele para identificação, né? Vamos acompanhar mais um dos pequenos relatos do Isan direto da Bolívia nessa viagem que ele fez. Estamos aqui em la finca de Ñancahuazú. Aqui o comandante Che Guevara estabeleció su primer campamento guerrillero em novembro de 1966. Bom, todo esse material está no Instagram da National Geographic. Esse material esteve no Insta Stories, que ele desaparece depois que é publicado. Tá, né? Desculpe. Mas esse material está lá, boa parte dele, não todo, não sei, mas boa parte dele... Esse material vai ser publicado, já foi publicado agora no site da National Geographic, tá? É lá que eu vi. É o relato todo da viagem completa, né? Do diário. Na verdade foi feito, é um diário de um Che gaúcho atrás do Che argentino. A National deu dessa maneira aí. Como é que foi para ti, assim, a repercussão pessoal? Você tinha feito outros trabalhos para a National, mas me parece assim que esse realmente, aquilo que tu falou lá atrás, não só pela repercussão, mas ele te deu uma outra satisfação, assim. É uma série de conjunções, né? Primeiro, esse é um trabalho, é uma jornada pessoal. Eu fui fazer para mim esse trabalho, é o tipo de viagem que eu curto. Esse é o meu barato, entendeu? E a outra coisa foi feita agora no momento na qual as redes sociais, né, Felipe, os próprios smartphones. Eu cheguei lá na Bolívia, eu comprei um chip de dados para o meu telefone, né, de sei lá quantos gigas. Eles são muito mais bem estruturados do que nós em termos de banda larga e de 4G. Para tu teres uma ideia, lá em Laigueira, aquele fim de mundo lá, que realmente é um povo muito pequeno, tu tem conexão 4G, cara. Então eu fotografei o tempo inteiro e fui postando e fazendo em tempo real, né? Então isso é uma novidade para o fotojornalismo. Bem, em outras épocas leva um ano para sair uma matéria na revista. Quanto pesava aquele equipamento que valia o preço de um Fuca que o jovem Isan Peterle comprou? Olha, os últimos equipamentos que eu trabalhava,
Tem em torno de 20 quilos, né? Aquele primeiro pesava mais ainda. Não, aquele primeiro, na verdade, o que eu comprei lá na época era equipamento fotográfico, sempre foi muito caro, né, Felipe? Tá. Mesmo naquela época, né? Eu lembro bem, era uma Pentax Spotmatic F, aí eu tinha uma 28mm, uma 50 e uma teleobjetiva, né? Era isso. Era isso que custou na época, eu sei. Foi em torno aí de uns 4, 5 mil dólares, que era o preço de um carro. Isso pesava aí uns 8 quilos. O equipamento último que eu usava, eu tinha uns 20 quilos de equipamento. Tá. O que tu fez com o teu equipamento agora? Tu imagina assim, o cara comprou lá na década de 70 um equipamento desses, não quis comprar um carro, era um jovem, tinha passado no curso de veterinária. Hoje ele deve ter um mega, hiper, ultra laboratório, coisa assim. O que tu tem hoje? Hoje eu tenho só um iPhone. Olha, até recentemente, até alguns dias ainda tinha um pouco de equipamento, mas nessa viagem que eu fiz à Bolívia, aí eu me dei conta, não faz mais. Para o tipo de fotografia que eu faço, né, Felipe? Deixar bem claro. Se você vai fotografar futebol, vida selvagem e tal, aquelas teleobjetivas poderosas, eu acho que o equipamento ainda é necessário. Mas falando aí desse processo que eu faço uma fotografia intimista e minimalista, entendeu? E o pouco que eu tenho a dizer cabe no iPhone. Mas tu fotografa para uma revista que vive de fotos, de boas fotos, de fotos de qualidade. Sim. A Nation sempre valorizou as fotos de qualidade. Né? Vocês hoje, você e outros fotógrafos, conseguem satisfazer a qualidade da revista com um bom celular. O iPhone, tá, a gente está fazendo propaganda do iPhone aqui, mas tem outros bons, tá? Não, escolha o seu equipamento. Mas você consegue hoje dar uma qualidade à foto com um celular. Sim, claro, você faz capa de revista com qualquer desses. Obviamente, vamos deixar claro, os celulares tops de linha. Né? Claro. Não é qualquer celular. Claro, você vai pegar um. Inclusive o iPhone, o Samsung, são só os de última geração, os melhores, né? Que as câmeras são superiores aos outros telefones. E é para você que comprou lá atrás, fotografou, andava com 20 quilos nas costas hoje. O que o Felipe faz, tirando foto das crianças, o que tu faz tirando foto das... o celular que tu tira foto das tuas netas é o mesmo celular que tu fotografa para a Nation. Como é que é isso hoje? Olha, uma coisa assim que é boa de deixar clara, sabe o quê, viu, Felipe? Sinal é o seguinte, esse jovem aqui é avô, tá? Não pensem aí que engana bem, mas é o seguinte, ó. É avô. Olha, vou te dizer assim, para mim no começo, viu, essa transição do equipamento tradicional para o iPhone, eu apanhei, viu, Felipe, tá? Para mim é mais difícil você fazer boas fotos, tá, com o iPhone ou com qualquer outro smartphone, tá, do que com equipamento tradicional. O primeiro motivo é o mais óbvio possível, tá? Tu não tem recurso nenhum. Imagina, com a câmera tu tem foco preciso, lentes, alta sensibilidade para fotografar com baixas luzes, tem uma série de recursos que ajudam a fotografia a ter uma qualidade, entendeu? E nesse caso aí, eu tenho que compensar essa falta de, entre aspas, qualidade ou de recursos com muita improvisação, com muito senso estético, com muita composição. Não é? Então, é uma fotografia que exige muito, eu me senti muito mais exigido em termos de concentração, de foco, do que com equipamento. É mesmo? Sim, porque tu imagina, a falta de recurso, eu com a câmera eu tenho uma série de facilidades para obter uma boa imagem. Com o iPhone eu tenho que ter muito mais cuidado, eu tenho que ser muito mais seguro do que eu estou fazendo. Por outro lado, eu tenho uma invisibilidade. Tá? Esse trabalho, se eu tivesse levado equipamento tradicional, eu não teria feito 80% das fotos que eu fiz. Os fotógrafos que estavam comigo, que me acompanharam, não conseguiram fazer o que eu fiz. Porque as pessoas não querem ser fotografadas, cada vez mais. Né? E lá nos Andes é a mesma coisa, na Bolívia é pior ainda. Lá não querem mesmo, não saque foto de mim. Não. E ao mesmo tempo, eles estão com telefones na mão tirando foto entre eles. Então, com a hora que eu estou ali, eu desapareço como fotógrafo. Então, isso é a coisa mais valiosa para mim, entendeu? O fato de tu estar caracterizado como Tchê, né? Te ajudou em quanto nisso aí também? Me ajudou muito, viu? Porque eu acho assim, é uma espécie de uma camuflagem, não no sentido natural, mas eu fiquei um personagem da história. E de alguma maneira era também, que aquilo ali não é um personagem inventado.
Aquilo era eu mesmo também, entendeu? Só que o personagem me ajudou a entrar no clima da história, eu pude ir mais fundo. As pessoas se aproximavam mais de mim. Fotografia tem muito a ver com intimidade e cumplicidade, né, Felipe? Só rola mesmo fotografia de pessoas, que é a fotografia mais difícil. O momento mágico ele acontece quando existe uma cumplicidade entre as pessoas. Como é que você separa a questão ideológica da questão icônica do Che? Já deixou claro isso assim, que ideologicamente tu não fecha, né? Mas desde lá da década de 70, né? Junto com Lennon, Jim Morrison, tu era roqueiro. Jimi Hendrix era roqueiro, né? Claro. Tu ainda... E qual é a trilha da viagem? Tu chega a botar música no teu iPhone? Tem uma trilha da viagem? É o Condor Passa ou é rock and roll na veia? Não, imagina que lá também é um lugar muito musical, né? Então esse tempo todo nessas celebrações lá estava rolando som do pessoal lá, né? Olha, de uma maneira em geral, são músicas latino-americanas revolucionárias, digamos assim. Entendeu? Mesmo que ideologicamente... Tocando lá no música ambiente do próprio local, entendeu? A trilha sonora é que nem no Brasil, né? Aquilo ali, o pessoal tá lá, os caras são... o tempo inteiro. E outra coisa, tiveram entre a programação lá das festividades do cinquentenário da morte do Che, era uma agenda muito grande, tinha um monte de... Inclusive músicos cubanos que foram tocar lá, né? Mas, voltando à questão, eu viajei pela questão mitológica. Tá? Obviamente que eu me identifico com o Che, como várias pessoas, a questão da rebeldia, entendeu? A questão do inconformismo, né? Ele é um cara que, outra coisa que ele foi coerente, né, Felipe, com as crenças dele. Ele é um cara que viveu e lutou e morreu de acordo com as crenças dele, né? Lá todo ferrado, todo sem dinheiro, sem nada, ao contrário de alguns líderes da esquerda que está todo mundo envolvido aí até o pescoço em corrupção, lavagem de dinheiro, alguns condenados e outros rumos até condenação em segunda instância, né? E, inclusive, né, os próprios que permaneceram em Cuba, que vivem muito melhor que o povo cubano. Claro, lógico, né? Então, e ele representa isso de alguma maneira, essa coerência com a filosofia de vida dele. É óbvio que o regime que foi adotado, a partir disso aí, a gente sabe no que terminou, né, cara? Já, inclusive, está hoje... Alguém te cobra essa questão ideológica nessas questões, assim? Questão ideológica mesmo, porque tu deixa bem claro isso. Olha, é um líder, é uma pessoa coerente, fez a trajetória dele, seja em Cuba, seja no Congo, seja na Bolívia da mesma forma, procurando... os mesmos caminhos, mas as pessoas chegam para ti e assim, tá, mas ideologicamente também tem uma coisa atrás disso, ou não? Não, sabem separar? Não, acontece sim, a própria National Geographic, quando publicou isso aí, sofreu muitos ataques nessas redes sociais, né, Felipe? Sabe que haters está cheio tá cheio por aí. E outra coisa, a maior parte das pessoas nem lê o que está escrito ali, eles nem sabem do que está tratando. Falou Che Guevara, eu sou contra, entendeu? O cara é assassino, o cara nem leu, nem sabe do que é. E obviamente, tem toda uma questão cultural, uma questão histórica por trás disso aí, entendeu? Sim, existe um antagonismo aí de ambas. E o próprio país caminha para isso aí, né, Felipe? É um país dividido hoje, né? Nós somos uma sociedade dividida, né? Nós ou a América como um todo, já que tu andou... A América como um todo. Nós, como me refiro, assim, a América como um todo. Né? O mundo como um todo. Aí tu vê, os exemplos políticos estão todos aí, né, Felipe? É uma complicação realmente que a gente vai ter, um acirramento cada vez mais. Vamos ter um acirramento. Ano que vem nós vamos para uma eleição acirrada que vai ser polarizada, né? Não vai ter um caminho do meio. 2018 vai ser bastante complicado. Até porque as opções que estão nesse momento colocadas na mesa, a gente não sabe quem vai chegar como candidato, mas as opções indicam que nós vamos ter acirramento. Não vai ter ninguém dizendo assim, bom, o caminho é esse, dá para fazer um caminho aqui pelo meio, mais tranquilo. Não. Tá? Ou a direita ou a esquerda, as posições serão mais... O que vai ser bom também, as posições serão mais claras, me parece. Me parece, pelo menos. Querido, quero te agradecer muito a presença aqui. Né? E quero que volte aqui no lançamento do livro, né? Porque afinal de contas vem aí essa edição do Che na Bolívia. E depois, aí sim, 2019, 2020, Che no Congo.
O Congo ainda vive uma guerra civil, né, Felipe? Até hoje, da época que o Tia andou lá até hoje eu não vou lá por enquanto, porque o risco lá de ser sequestrado, de ser morto é muito grande, né? A tua ideia é ir, mas não agora. Não agora. Se eu tiver que correr o risco de morrer no Congo, eu não quero. Não tá. Não tô fora. Sou fora. Faz muito bem. Faz muito bem. Segurança em primeiro lugar. Isa, prazer te conhecer. Tá? Sucesso aí. Terá pronto já para National? Alguma coisa nova, alguma encomenda? Não, por enquanto ainda não, mas em breve vou bolar mais alguma coisa, por conta, inclusive, do sucesso aí, do retorno desse trabalho. Eu que te agradeço, viu, Felipe, o convite. Muito feliz aqui nesse papo muito legal aí. Espero voltar outras vezes aqui. Com certeza. Isa Petterle foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia. Fique na sequência com o Renato Pereira, depois o Guaraci Andrade. Tem muito mais para você aqui na TVU. Tchau.